A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha nós podemos estar aqui mais uma vez para agradecermos o nosso Deus, bendizê-lo, adorá-lo. Reúne o seu povo, ele reúne o seu povo para ensiná-lo, para enriquecê-lo, para capacitá-lo, amém? Amém? Queremos louvar a Deus pela vida da igreja, pastor Sebastião, pastora Josi, estão em outra missão, né? Essa noite, que Deus continue abençoando assim de forma poderosa a vida deles, a vida de cada um de vocês, amém? Louvado seja Deus. Então, é assim, né? Quarta-feira passada, dia 8 de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. E nos foi proposto pelo pastor Sebastião estar trazendo uma mensagem voltada, né, para esse assunto. Porém, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela abrange a todos. E assim eu fiquei, né, pensando em um texto para usar, para falar, que geralmente quando você vai falar de mulher, a gente vai procurar uma mulher da Bíblia, né? A gente vai procurar experiências de alguma mulher e aprender com elas. Porém, Deus, Ele tem ministrado ao longo desses dias uma palavra no meu coração. E quando eu comecei a estudá-la e a proposta que o pastor apresentou para essa noite, eu falei, Senhor, é isso aqui, né? O Senhor já tem ministrado isso aqui no meu coração e eu quero compartilhar, né, com todos vocês nessa noite, em nome de Jesus. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15. Eu quero louvar a Deus também, né, nessa noite, pela minha família, minha congregação. Né, diz meu esposo, se a congregação é dele, é minha também, né? Está ali Esther, Ruth, Gabriel, Samuel, a nossa família, e o louvo ao Senhor, porque Ele tem nos dado essa missão de cuidar de vidas, cuidar de família. E um dia nós teremos que prestar conta a Ele, da família que Ele deu para nós cuidarmos. Então eu louvo ao Senhor por Ele ter confiado a mim e ao meu esposo essa mini congregação com 4 irmãos, com 4 vidas, 4 ovelhas para cuidar. 4 da minha parte, né? Da parte dele tem mais uma, então são 5. Louvado seja Deus. João capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Muito conhecido esse texto, não é? Muito, muito, muito conhecido. Então eu acredito que nós não teremos nessa noite dificuldade de entender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. A palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus declarando, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Eu estou apaixonada por esse texto. Louvado seja Deus. Queridos, vamos aprender com a palavra do Senhor nessa noite. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos, além de salvos, filhas de Deus, né? Filhas e filhos de Deus, filhos do Rei Eterno. Mas cada princesa, caso das mulheres, cada príncipe, precisa entender que existe um propósito neste reino, e cada princesa e príncipe precisa saber da sua importância nesse reino. Por falta desta consciência, mesmo sendo príncipes, mesmo sendo nós princesas, vivemos como se não fôssemos, desconhecendo o nosso papel fundamental e vivendo como plebeus. Como princesas, príncipes do reino de Deus, é fundamental conhecer para desempenhar bem este privilégio de ser princesa do reino de Deus, esse privilégio de ser príncipe do reino de Deus. Primeira pergunta: como princesas, nós mulheres, e aos homens que aqui estão como príncipes, é possível desempenhar bem o nosso papel? Como esposa, como esposo, como mãe, como pai, seja no trabalho secular, seja no trabalho doméstico, seja no serviço na casa de Deus, é possível desempenhar bem o nosso papel? Como? E onde estão as possibilidades, as oportunidades para que nós, como príncipes e princesas do reino do Senhor, possamos desempenhar bem o nosso papel? Duas perguntas foram feitas, né? É possível? E nós vamos aprender, através desse texto, que é possível, sim. É possível nós desempenharmos bem o nosso papel, como mãe, como servos no reino de Deus, como pais, como amigos, enfim, desempenhar o nosso chamado. É possível nós fazermos isso bem? Sim. Como? Eu não sei se vocês observaram, só nesses 11 versículos que nós lemos, nós vamos perceber a palavra permanecer, o verbo permanecer, só nesses 11 versículos, 11 vezes. Então a resposta para essa primeira pergunta, como eu posso desempenhar bem o meu papel no reino de Deus, a resposta está permanecendo em Cristo. Ele começa o texto dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em quem? Estando em mim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Tudo o que nós queremos, mulheres, né? Principalmente nós mulheres, tudo que nós queremos é dar frutos, sim ou não? Tudo que nós queremos é frutificar, né? Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante do Pai: Senhor, eu quero dar fruto, eu quero ser frutífero, eu quero produzir no teu reino. Mas é impossível, pelo que nós lemos na palavra, isso acontecer se nós não permanecermos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E ele diz: sem mim nada
desfazer. E às vezes nós não alcançamos, nós não somos bem-sucedidos no papel que o Senhor nos deu para desempenharmos, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não permanecemos ligados, alinhados com a videira verdadeira, com o ramo principal, com o cargo principal que é Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Ele também nos responde aqui no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Então a única forma de eu permanecer alinhado, ligado, conectado com esse caule principal, no qual eu tiro todos os nutrientes necessários para eu ser bem sucedido, é obedecendo os mandamentos de Jesus, obedecendo os mandamentos, sendo fiel à sua palavra. Então, para que nós possamos dar frutos, nós precisamos entender que isso só pode acontecer se nós formos completamente dependentes de Jesus Cristo. E nós temos vivido dias, queridos, nessa terra, onde o homem, ele quer provar que ele consegue fazer tudo sozinho. Ele quer provar que é independente. E às vezes, sem perceber, o diabo a gente vai permitindo que isso vá se infiltrando na igreja. Porque o diabo, ele é astuto. Ele não chega assim de vez, sabe? E às vezes, pelas beiradinhas, a gente vai dando brechas para que isso aconteça. Nós precisamos entender, nós precisamos depender 100% de Jesus Cristo. Ele diz: se o ramo não tiver nele, não tem como dar fruto. Então nós precisamos entender isso. Queremos ser pessoas frutíferas no reino de Deus, queremos ser princesas frutíferas no reino de Deus, queremos ser homens, jovens frutíferos no reino de Deus. A primeira coisa que eu preciso entender e praticar na minha vida, no meu dia a dia, é que eu sou dependente de Jesus Cristo. Nós somos o ramo. O ramo, fora do caule principal, ele não consegue viver. Ele seca, ele definha, ele morre. E às vezes nós vemos pessoas lutando com a própria força, com a força do seu braço, querendo frutificar sem estar ligado na videira verdadeira. Porque Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Porque ele se auto-intitula como videira verdadeira. Porque Israel também era uma videira. A videira que lá em Isaías capítulo 5 está escrito que Deus plantou, preparou a terra, plantou, cuidou, fez o lagar, tudo bonitinho. E quando ele foi procurar os frutos eram bravos. E ele pergunta: o que faltou eu fazer? O que faltou fazer a essa videira para que ela me desse frutos? E o Senhor fica decepcionado com aquela videira, porque ele queria frutos bons, ele queria colher daquela videira que era Israel, mas ela não conseguiu. Porque o que é que a gente aprende, o que é que a gente entende quando a gente vai para o Antigo Testamento? Justamente o problema de Israel é querer andar independente de Deus, era querer seguir os seus próprios passos, querer viver do seu jeito. Deus falava: é por aqui, é por esse caminho, siga esse caminho que vocês vão ser bem-sucedidos. Mas o que o povo fazia? Queria seguir os seus próprios caminhos, viver do seu próprio jeito, e não tinha frutos. Os frutos que davam eram frutos ruins, frutos bravos. Então nós precisamos entender, mulheres do Senhor, nós que estamos aqui nessa noite, homens que estão aqui, nós precisamos entender: somos dependentes de Cristo. Mas geralmente, homem tem aquela coisa de ser forte, resistente, mas sem Jesus não há fortaleza. A nossa dependência é Cristo. Todos os recursos que nós precisamos vêm dele,
impossível ser bem sucedido se nós não estivermos permanecendo em Cristo. E como já foi dito, permanecemos como em Cristo, obedecendo os seus mandamentos. Queremos ser frutíferos, sim ou não? Queremos dar frutos? Sim ou não, igreja? Sim, queremos dar frutos. Só que Jesus nos apresenta um detalhe aqui muito interessante. Ele diz assim: todo o ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí entra um detalhe que nós não queremos, porque é um detalhe que vai mexer com algo em nós. Toda videira, mesmo os poucos entendidos aqui sabem que ela precisa ser podada. E quando Jesus fala de limpar, algumas versões falam da poda, algumas versões trazem diferente, vai mais direto, fala da poda, que fala limpar, mas justamente a limpeza é a poda. É tirar os galhos secos, sabe? É tirar aqueles ramos que estão ali atrapalhando o desenvolvimento da videira. E Jesus diz aqui, todo o ramo que dá fruto, ele limpa. Mas não está dando fruto, para que limpar? Não é assim? Se está dando fruto, se está dando certo, para que mexer? A gente às vezes não vê esse ditado, né? Se está dando certo, não mexe. É porque Deus está aí no negócio. Mas nós aprendemos aqui pela palavra diferente, que todo ramo que dá fruto, ele vai lá e limpa. E qual é o propósito? Dar mais fruto ainda. E escrafuchando essa palavra que tem assim, não está no meu coração, assim, eu até me pego nessa hora, porque esse texto já tem uns dias que Deus tem trabalhado ele, sabe? E eu falei, eu vou pesquisar esse negócio da videira, eu vou ver como é que esse negócio para me entender, de forma mais clara, porque as pessoas, os discípulos, que na verdade aqui Jesus está falando para os discípulos, ele está aqui já nos momentos finais da ceia, momentos antes dele ser preso. E ele está aqui ensinando os discípulos. Então era aquele grupo privilegiado, os discípulos do Senhor que estavam ouvindo isso. E os discípulos entendiam de vinha, porque Israel é comum ter videira. Mas nós aqui às vezes não entendemos nada, nós só comemos a uva e não entendemos o que é videira, como é que é o plantio, como é que é cultivado. E eu fui pesquisar e eu fui logo direto esse negócio da poda para ver como é isso. Existem alguns tipos de poda. Sabe quando você vai estudando, quando você vai vendo aquilo, vai ficando claro, sabe? Vai ficando tão nítido tudo que Deus às vezes faz na nossa vida e nós não compreendemos. Porque uma das podas que acontece na videira é a poda de formação, é uma das primeiras podas. Justamente quando ela vai crescendo, que os ramos vão desenvolvendo, o agricultor, bem lembrou, eu gostaria de enfatizar isso aqui nessa noite. Jesus, ele começa dizendo assim: o meu pai é o agricultor, é Deus que é o agricultor. E às vezes nós queremos fazer o papel de Deus. É Deus quem poda, é Deus quem corta, é Deus quem tira os galhos secos. E às vezes nós perdemos tempo querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer, e fazer muito bem. Às vezes nós insistimos em querer mudar as pessoas, em querer tirar os galhos da vida das pessoas, sabe, em querer mudar, que a pessoa seja de outro jeito. E é Deus quem faz isso. Nós aprendemos pela palavra que é Deus quem limpa, é Deus que faz a poda, é Ele que é o agricultor, é Ele que sabe a hora certa de mexer, é Ele que sabe a hora certa de tirar, é Ele que sabe a hora certa de cortar. Então deixa Deus fazer o trabalho dele. Ele é o agricultor, Ele é o dono da vinha, sabe? Não perca seu tempo querendo fazer, não gaste suas energias querendo fazer um trabalho que é de Deus, que é do agricultor. Que fique bem claro isso, porque nós mulheres principalmente, gente, como nós gastamos energia querendo fazer podas que só Deus pode fazer. Queremos podar nossos filhos, queremos podar o esposo, sabe? Queremos mudar coisa, queremos que ele seja diferente. É o que eu digo, quanto tempo, quantas energias eu já gastei querendo mudar meu esposo, querendo fazer que ele ficasse do meu jeito, do jeito que eu queria que ele fosse. E hoje eu compreendo.
tive essa revelação dessa palavra ainda, eu falei, ó, eu tenho uma hora que eu cansei. Eu falei, não vai adiantar. Sem contar que Deus estava usando isso para fazer podas em mim. E às vezes o ramo que está lá na vida da outra pessoa, a folha seca que está lá e Deus está deixando, é porque primeiro Ele quer fazer a poda em nós, Ele quer trabalhar em nós. Porque às vezes nós vemos os galhos secos que estão na vida do irmão e nós não vemos que temos também. E nós não percebemos que nós também precisamos ser podados. Mas Deus, o agricultor que tudo vê, que tudo sabe, Ele sabe o momento certo de podar, de fazer as coisas acontecerem. Então descanse. Não gaste as suas energias querendo fazer aquilo que é o agricultor que vai fazer. Amém? Não gaste as suas energias. Então, na poda de formação, qual é o objetivo da poda de formação? É orientar o crescimento dos ramos. É dar direção para o ramo. Sabe? E às vezes nós não queremos. Nós queremos ir para tanto lado. Eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui. E aí chega uma hora que Deus vai lá e corta. É Deus que determina até onde eu vou. É Deus que determina o meu crescimento. É Deus que tem que dirigir a minha vida. É Deus que tem que dizer para onde eu devo crescer. E às vezes nós queremos decidir. Não, eu sou o ramo, eu estou na videira, mas eu vou por aqui. Eu vou desse, não, eu vou pelo lado de cá. E o Senhor quer que você cresça para cá. E você insiste em crescer para cá. Ele vai fazer o quê? Ele vai cortar o ramo e vai conduzir para o lado que Ele quer que aquele ramo cresça. Porque Ele sabe para onde eu vou crescer e vou produzir. Porque às vezes eu quero produzir em um lugar que não vou produzir. Eu quero estar em um lugar onde eu não vou dar frutos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Não é a nossa vontade, é a vontade do agricultor. É Ele que determina para onde é que eu vou crescer, até onde eu vou crescer. E um detalhe muito interessante, muito importante, que o ramo da uva, quanto mais ele cresce, quanto mais ele se distancia do caule principal, menos produtivo ele fica. Ele pode até produzir, ele pode até dar cachos, mas cachos menores, cachos mirrados, porque o ramo está longe do caule principal. E às vezes nós queremos ir para tão longe, queridos. Às vezes nós queremos tantas coisas. E Deus vai lá e nos orienta. E às vezes nós insistimos em ir para lá e nos tornamos frutíferos. Aqueles frutinhos mirrados, sabe? Que não chamam a atenção de ninguém. Então nós precisamos aprender, nós precisamos entender. Se Jesus, se Deus nessa noite está te trazendo à luz que o que Ele está fazendo na sua vida é uma poda de formação, descansa. Deixa Ele cortar. Mas esse ramo está tão bonito, essas folhas estão tão lindas. Você não sabe o que Deus faz. Teve um momento que Jesus falando com Filipe, Jesus fez uma pergunta para ele, e o texto diz assim, porque ele sabia o que ia fazer, ele sabia o que ia acontecer. Nós não sabemos. Nós achamos que se formos por esse lado vai ser bom, vamos dar fruto, vai acontecer. Não. Então nós precisamos nos render à poda de formação do agricultor. Nós precisamos entender que é Ele quem deve conduzir o nosso crescimento, que é Ele quem deve conduzir a nossa vida, que é Ele quem deve orientar os nossos passos. Não adianta querer ir pelo nosso próprio entendimento. O agricultor sabe o momento certo, o tamanho certo, a largura certa, a extensão certa, aonde você vai chegar para frutificar. Mas ele precisa podar. Ele precisa cortar. É necessário. E é doloroso, sabe? Que às vezes Deus tira de nossa vida algo que a gente, poxa, está tão bom. Não é? Está tão bom. Às vezes é um relacionamento, de repente está dando certo. Está mil, mas não, Deus está nesse negócio e de repente do nada Deus tira. Mas aquele emprego era o emprego dos meus sonhos. Está
Deus sabe o que faz. Deus sabe para onde está direcionando o teu ramo para crescer e para frutificar. Então nós precisamos nos render à poda do agricultor. Imagina que ele vai pegar lá aquela tesoura e cortar, sabe? É doloroso, por isso que a gente não quer. A gente quer dar frutos, a gente quer frutificar, mas a gente não quer passar pelos processos de poda que são necessários. Todo ramo que está dando fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E às vezes nós nos prendemos, sabe? Aqueles frutinhos mirrados ali que está, e não entendemos que Deus quer fazer muito mais. E não entendemos que Deus quer fazer a gente dar muito mais frutos. E a gente fica preso às coisas pequenas, a relacionamentos, a sentimentos. Então deixa Deus cortar, deixa Deus podar, deixa Deus conduzir. E na hora certa você vai ver os frutos. Então a poda de formação é necessária. É Deus quem conduz o nosso crescimento. É Deus quem dá forma aos nossos ramos. É Deus quem permite nas nossas vidas as coisas acontecerem. Lembre-se, quanto mais distante, quanto mais para longe o ramo cresce, menos produtivo ele será. Queridos, entenda uma coisa. Eu não estou falando aqui de crescimento espiritual. Eu estou falando de distanciamento de Deus, porque às vezes nós ficamos tão fanáticos por querer, por fazer, por frutificar, e às vezes nesse querer nós acabamos perdendo a nossa intimidade com Deus. Porque de que adianta fazer para Deus e não fazer com Deus? Muitas vezes nós nos perdemos disso. Nós queremos fazer para Deus. Lembra da igreja, da carta à igreja de Éfeso? Jesus elogia o trabalho daquela igreja. Jesus elogia o zelo daquela igreja pela palavra. Mas aí Jesus chega a um ponto e diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então não adianta fazer para Deus se eu não estou fazendo com Deus. Eu estou falando disso, de distanciamento de Deus. Não quer dizer, nem sempre, porque eu estou fazendo muita coisa para Deus, quer dizer que Deus está comigo ali no que eu estou fazendo. Crescer, nós devemos crescer, mas é Deus quem vai direcionar esse crescimento. Nós precisamos deixar Ele conduzir. Então eu preciso entender que nesse processo vai ter coisas que eu vou ter que deixar ir. Deixar ser cortado. Deixar ser podado. Amém? Uma outra poda. Eu queria um pouquinho mais aqui. Uma outra poda que o agricultor faz na videira é a poda de manutenção, a poda de limpeza. Qual é o objetivo dessa poda? O objetivo principal dessa poda é manter a árvore saudável, além de evitar problemas futuros, tirar folhas secas, galhos quebrados pelos ventos, pelas tempestades, ramos infectados por pragas. E aí o agricultor começa a fazer esse processo de limpeza na videira. E quantos de nós, na verdade todos nós precisamos disso todos os dias, irmãos. Porque nesse processo, nessa caminhada de frutificar, de querer dar frutos, sabe, de querer fazer, desenvolver, desempenhar bem,
Sabe, a nossa missão como mãe, como doméstica, como operária, sabe? Como serva de Deus, como esposa, como professora, cada uma aqui com a sua missão, com o seu trabalho. Às vezes nós chegamos nesse ponto de as folhas secas, os galhos quebrados começar a atrapalhar o nosso crescimento. Então, o agricultor, ele faz essa limpeza. E o interessante é que o objetivo dessa poda é manter a árvore saudável. E quantas coisas, às vezes, nas nossas vidas nos torna doentes espiritualmente e, consequente, fisicamente também. Então nós precisamos que o pai, que o agricultor faça essa poda nas nossas vidas. Às vezes, nesse processo, são feridas que ficam guardadas lá, sabe? Um ressentimento, uma falta de perdão, aquele galho seco, aquela sujeira que está lá debaixo do tapete, que da boca para fora está resolvido, mas o agricultor sabe que lá dentro não está resolvido. E aí ele precisa fazer essa limpeza. Os ventos, as lutas, as tempestades, às vezes quebram alguns ramos na videira. E lembra que se não tiver conectado, não tem como frutificar. Então é necessário, nós precisamos reconhecer isso. Não somos perfeitos. Amém, igreja? Nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição. Perfeito é aquele que habita em nós. E eu gosto muito desse texto, quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós falhamos, ele sabe que nós pecamos. E ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado fiel e justo, que pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a videira também precisa tirar as suas folhas secas, os seus galhos que estão ali impedindo a videira de ser saudável, os ramos de ser saudável. Então, essa noite é noite de poda nas nossas vidas. Sabe, nós precisamos deixar o agricultor levar, tirar as folhas secas, o que for necessário. E de repente eu estou aqui, eu não sei quais são as folhas secas da sua vida. Eu não sei qual é o galho que foi quebrado pela tempestade, pelo vento forte. Mas o agricultor sabe. Por isso ele está falando com você nessa noite. Porque ele não quer que essa folha seca, ele não quer que esses galhos secos, ele não quer que isso atrapalhe o seu crescimento, ele não quer que isso atrapalhe o seu desenvolvimento, ele não quer que isso impeça você de frutificar. Porque essas coisas, esses galhos secos, folhas secas, ramos quebrados, atrapalham o desenvolvimento dos ramos da videira. Então, a poda de limpeza, de manutenção, ela precisa ser feita em nossas vidas. E essa poda de limpeza, queridos, é interessante, porque nós precisamos ser sinceros para com Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos e deixarmos, nós alcançamos misericórdia. Jesus, o Pai, ele é o agricultor, mas ele não é invasor. Sabe? Ele precisa que eu e você reconheçamos que precisamos dessa poda, que confessemos a Ele aonde é necessária essa poda, apesar dele saber. Deixa. Sabe? E às vezes
até mesmo a questão do perdão. Não sei porque o Senhor está falando isso, mas quando eu entendi que o perdão é uma decisão, eu não tive mais dificuldade de perdoar. Porque tem gente que diz assim, mas eu não consigo. Perdão é uma decisão. Tem que olhar quando Deus tocar no meu coração, não. Deus já falou que se eu não perdoar o pecado do meu irmão, se eu não perdoar a falha do meu irmão, eu não vou ter os meus pecados perdoados. Então não precisa Deus tocar no coração. Perdão é uma decisão. Eu preciso decidir que vou perdoar. E mesmo eu tendo dificuldade, quando eu tomo essa decisão, o agricultor me ajuda a tirar tudo que for necessário ser tirado. Então eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite, mas Ele está falando que você precisa decidir isso com urgência. Amém? Porque Ele está fazendo na minha e na sua vida a poda de limpeza, a poda de manutenção. E a terceira poda, são várias podas, mas eu pontuei só essas três, é a poda de produção. É a poda de produção. Ela tem como objetivo preparar a planta para a frutificação, mantendo-se uma quantidade de gemas que permita a obtenção de uma ótima produção. Na poda de produção, detalhe, também são removidos parte ainda vivas e até cachos inteiros, para que o resto da colheita seja de qualidade superior. A poda também remove coisas boas para que possamos desfrutar do melhor. Nós nos entristecemos às vezes, porque o que nós percebemos na igreja nesses últimos dias é a dificuldade de entender isso. E nós temos contato próximo com alguns irmãos e às vezes eles dirigem ao diabo, dizem que é o diabo que está fazendo algo que é Deus que está fazendo, justamente porque na poda de produção coisas boas também são tiradas. Nem tudo que é bom que está na minha vida, que eu perco, que é tirado, que é perdido, foi o diabo que tirou. Queridos, nós nos apegamos demais a coisas. Um detalhe interessante que a gente vai perceber que os ramos produzem frutos e os frutos não são para ele mesmo, são para pessoas se alimentarem dele. E nós estamos invertendo as coisas. Nós queremos produzir para nós mesmos. Nós queremos dar frutos, mas nós queremos que esses frutos sejam para nós, quando o propósito é alimentar outros. E a gente tem
estudado a palavra de Deus, e nós temos observado que Deus, pela sua palavra, vai começar a tirar muitas coisas boas da sua igreja. Porque o objetivo dele é que a sua igreja produza mais. Porque o objetivo dele é que a sua igreja entenda o processo de produção que ele quer que ela tenha. E como eu já falei, é tão bom quando tudo está indo tão bem, né? Você começa a ver, é interessante que ele fala aqui que na bola de produção, partes ainda vivas do ramo são removidas. E às vezes naquela parte viva, eu assistindo alguns vídeos, tá um cachinho tão bonitinho, e o agricultor vai lá e corta. Porque o agricultor sabe que aquele galinho ali, mesmo ele estando com um cacho sendo cortado, os cachos que estão atrás, eles serão maiores. Eles serão de melhor qualidade, porque aquele galinho lá na ponta, com aquele cachinho lá na ponta, vai tirar, vai sugar dos cachos maiores que estão mais perto do caule. E às vezes nós ficamos presos naquele cachinho lá na ponta, né? E Deus tem cá atrás um pouco, os frutos bem mais viçosos, e a gente não entende que o propósito dele de cortar é porque os de cá não vai dar mais resultado. Queridos, então nós precisamos entender que quando o Pai ele faz esse processo na nossa vida, é porque ele quer nos tornar mais produtivos. E nós precisamos compreender esse processo de pôr em nossas vidas. Nós precisamos discernir qual é o processo pelo qual nós estamos passando. Esses dias eu tive uma experiência. Aí eu estudando esse texto, eu falei, papai, isso me contou. Como alguns irmãos aqui sabem, a gente gosta de praticar atividade física, né? Gosta muito de correr, a gente fica viciado nesse negócio, né? E no começo do ano, eu me machuquei. E aí, o profissional da área disse, você vai ficar uns 3 meses aí de molho, sem poder correr, sem poder fazer nenhuma atividade que exija muito esforço. E assim, pra gente que já está acostumado, fica ali, o corpo pede para ir, o corpo quer ir, é um pouquinho difícil, a gente fica ansioso, a gente fica agoniado. Mas eu comecei a trazer isso para o lado espiritual. Porque, queridos, às vezes nós conseguimos ser tão disciplinados com uma coisa e com outra não. Às vezes nós somos tão disciplinados com algo que Deus nos deu para fazer, né? Nós somos tão disciplinados com a oportunidade que Deus nos deu, como no nosso caso a corrida, exige a disciplina de você acordar cedo, de você ter horário, de você ir, de você fazer. E assim, a gente literalmente está disciplinado nisso. E eu comecei a trazer isso para a minha vida espiritual. Eu falei, peraí, Senhor. E eu entendi isso como uma porta do Senhor, para que eu percebesse que assim como eu estava sendo disciplinada nas minhas atividades físicas, eu também posso ser nas minhas atividades espirituais. E aí, Jesus veio e contou esse ano, está tão produtivo, está tantos bons frutos que trouxe para a minha vida, mudou a minha vida. Depois que a gente começou a praticar atividade física, eu sou outra Sandra.
eu comecei a perceber que a mesma disciplina que eu estava tendo em relação à atividade física, em relação a cuidar da minha saúde física, eu não estava tendo para cuidar da minha saúde espiritual. Os frutos espirituais estavam ficando errados. Então eu estou compreendendo o que Deus está fazendo. E nós precisamos, queridos, cada um de nós que aqui estamos passando por algum processo. E a poda do Senhor. E a intenção dele na poda não é matar os ramos. Porque o ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então nós estamos aqui nessa noite, aprendendo do Senhor, que o que Ele está fazendo, aonde está doendo, o que Ele está tirando, o propósito dele é tornar-nos mais frutíferos. E João também diz que Ele nos chamou e nos designou para darmos frutos e frutos que permaneçam. Você vê que o permanecer é o segredo. Permanecer. Não adianta dar hoje e mirrar e amanhã não ter mais. Nós precisamos cuidar, ter cuidado para sempre sermos frutíferos. Quantas pessoas que nós já vimos, não é? Ser uma árvore frondosa e alimentar a vida de tantos. E hoje ela está mirrada, precisamos ser socorrida, precisamos ser alimentada. Então nós precisamos ter esse cuidado de entender o processo de Deus nas nossas vidas. E somente permanecendo nele, nós também teremos frutos que permaneçam. E aí você pode perguntar, que frutos são esses? Nós vamos lá para Gálatas. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quantos de nós? Eles têm processos na vida da gente que a gente precisa entender que é poda de Deus, que é Deus trabalhando, que é Deus fazendo, que é Deus cuidando. Essa Sandra que hoje nos fala não é a Sandra de alguns anos atrás. É uma Sandra que tem experiência e que hoje entende que muita coisa por onde ela passou e se lamentou e esperneou foram podas de Deus. E hoje, diante de tantas coisas, de tantas podas que Deus já fez na minha vida, sinceramente, pela glória de Deus, eu falo isso com alegria no meu coração e como testemunho, porque já passei por muitas podas. Hoje eu consigo olhar para a minha vida. E mesmo tendo passado pela experiência nós passamos um tempo cuidando de igreja, e Jesus fez essa poda, e nós na época eu não entendi, e eu esperneei, eu falei, Senhor, não corta, não quero, não tira. E hoje eu entendo. Naquela época eu dava frutos, mas Jesus estava tirando para que hoje eu tivesse dando mais frutos. Porque hoje os frutos que eu dou, meu esposo consegue ver, meus filhos conseguem ver, eles conseguem ser alimentados com os frutos que hoje eu produzo, quando outrora não. Então nós precisamos compreender, principalmente nós mulheres, nós somos tão agoniadas, queremos tudo tão depressa, sempre cheias de razão, na maioria das vezes, mas nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos entender que somente desta forma nós conseguiremos desempenhar bem o nosso papel de princesas e príncipes no reino de Deus. E a recompensa para tudo isso, né? Que às vezes você pergunta assim, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Qual é o prêmio? Qual é a recompensa? Qual é o tesouro? O que eu vou ter? Qual é o lucro que eu vou ter com isso? Além de ser frutífero, né? Além de ser aquele ramo cheio de cachos suculentos. Uma das promessas
para aquele que é frutífero, para aquele que permanece, para aquele que entende que só vai produzir se permanecer fixado no ramo principal, que é Jesus Cristo. Ele vai ter as suas orações respondidas, porque ele diz assim: tudo que pedides vos será feito. Gente, para que prêmio maior do que você falar com o Pai e Ele te atender? Para que prêmio maior? Também aqui no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai. O prêmio de dar glórias a Deus, de entender que Deus é glorificado em eu dar frutos, e está causando alegria no coração de Deus, está promovendo alegria no coração do Pai. Nisto é glorificado o Pai, em que nós demos frutos. A alegria completa. Aqui no versículo 11 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E por quê, queridos? Muitas pessoas, muitos cristãos, eu estou falando aqui do povo de Deus, não estão compreendendo esse processo de poda. Infelizmente, nós estamos nos deparando com muitos irmãos em estado de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque não estamos entendendo o processo de Deus na nossa vida. E quando nós entendemos, compreendemos e permitimos Ele fazer o que é necessário em nossas vidas, a nossa alegria é completa. Mesmo passando por dificuldades, nós conseguimos ter alegria. Queridos, os dias são difíceis. E a Bíblia nos diz que serão mais difíceis ainda. Mas nós conseguimos ter alegria no nosso coração. Nós conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. E acordar no outro dia tendo a certeza de que Deus está no controle e de que os frutos virão. Então nós precisamos deixar o agricultor fazer o que é necessário nas nossas vidas. E para encerrar, eu gostaria de lembrar a você que um dos momentos onde o agricultor está mais próximo dos ramos é no momento em que ele está o podando, que ele precisa chegar pertinho, ele precisa se aproximar, está bem juntinho para ver onde vai cortar. Então não se angustie, não fique inquieto, não fique preocupado. Está doendo, está difícil. Entenda o processo e lembre-se, o agricultor está bem juntinho de você e ele sabe exatamente o que vai fazer, como vai fazer, e você vai frutificar em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém? E assim, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E eu gostaria de fazer uma oração nessa hora. Lembrando que Jesus, ele diz assim: todo o ramo que estando em mim, dando fruto, eu limpo para que ele dê mais fruto ainda. Amém? Você vai frutificar. Se você frutifica, você vai ser mais frutífero ainda. Porque Deus, ele é o agricultor que cuida com carinho da sua videira. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos bendizer o Teu nome, Pai. Nós queremos render graças ao Senhor por ter nos escolhido, Deus. A palavra do Senhor diz que não fomos nós quem escolhemos a Ti, mas o Senhor quem nos escolheu e nos designou para darmos frutos e que os nossos frutos permaneçam. Amém. E nós aprendemos nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, que só há possibilidade de isso acontecer se nós permanecermos em Ti, Jesus. Por isso nós te pedimos nessa hora que
que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Que o Senhor nos dê compreensão do processo do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as podas que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai amado, que o Senhor nos faça compreender que o que o Senhor tem tirado não é com a finalidade de nos ferir, não é com a finalidade de nos entristecer, mas é com o propósito, ó Pai, de nos tornar mais frutíferos no Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós queremos colocar a nossa vida, nós queremos colocar-nos, ó Deus, como ramos que somos, ó Pai, a Deus amado, disponíveis, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor faça, sim, ó Deus, o que for necessário. Pai amado, aquilo que nós estávamos, ó Deus, prendendo, aquilo que nós estávamos, Senhor, sem querer abrir mão, porque nós não estávamos compreendendo que era o processo do Senhor em nossas vidas. Nessa noite, Pai, nós queremos dizer ao Senhor: corta, Pai. Vai doer, Senhor, mas é para o nosso bem, Deus. Vai doer, Pai, mas o propósito, ó Deus, é para que nós tenhamos mais frutos. Por isso, Deus, nós queremos nos entregar, Deus, com confiança aos cuidados do agricultor. Nós queremos, ó Pai, confiar no processo do Senhor em nossas vidas. Pai, nós oramos em especial nessa noite por cada uma das mulheres que aqui estão. Deus, Tu sabes o quanto nós somos desejosas de sermos frutíferas no nosso lar, de sermos frutíferas no nosso trabalho, de sermos frutíferas no reino do Senhor. Mas o Senhor também conhece as nossas limitações como ramos que somos. Mas nessa noite, Pai, nós firmamos o nosso propósito de permanecer nos Teus mandamentos, porque só assim a possibilidade, Senhor, de nós alcançarmos o objetivo de sermos frutíferas aonde quer que o Senhor nos levar. Deus, em nome de Jesus, como o próprio Jesus nos ensina nessa noite, sem mim nada podeis fazer. Nós queremos declarar nessa noite a dependência, Deus amado, que nós temos de Ti. Nós queremos declarar nessa noite que a Igreja Batista Missionária aqui do Nelson Costa é uma igreja que depende do Senhor, é uma igreja que confia nos processos do Senhor, é uma igreja que vai frutificar no Senhor, é uma igreja que vai glorificar o Teu nome, Senhor, que vai dar mais frutos do que tem dado para a glória do Teu nome, Deus. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, porque às vezes nós, ó Deus amado, queremos ser ramos rebeldes, queremos crescer, ó Deus amado, do nosso próprio jeito, mas o Senhor, como agricultor, como conhecedor, como cuidador, o Senhor amado tem trabalhado em nossas vidas, e nós te louvamos por isso, te louvamos. E nessa noite nós vamos sair daqui com o nosso coração regozijados no Senhor, alegres no Senhor, confiantes no Senhor, porque nós entendemos que tudo que tem acontecido na nossa vida é para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por tudo e assim fazemos, em nome de Jesus.